Capítulo 47. Estive pensando sobre isso de novo, Elizabeth, disse seu tio, enquanto se afastavam da cidade. E, realmente, depois de séria consideração, estou muito mais inclinado do que estava para julgar como sua irmã mais velha o faz sobre este assunto. Parece-me tão improvável que qualquer jovem deva elaborar tal plano contra uma garota que, de maneira alguma, está desprotegida ou sem amigos, e que verdadeiramente se hospedava com a família do coronel, que estou fortemente inclinado a esperar pelo melhor. Poderia esperar que os amigos dela não interviessem? Poderia esperar ser reintegrada ao regimento depois de tal afronta ao coronel Foster? Sua tentação não condiz com o risco. Realmente crê nisso, exclamou Elizabeth, radiante por um momento. Dou-lhe minha palavra, disse senhorita Gardiner. Começo a ser da opinião de seu tio. É realmente uma grande violação da decência, da honra e do interesse para ele ser culpado. Não posso pensar tão mal de Wickham. Você mesma, Elizabeth, pode desistir totalmente dele a ponto de acreditar que ele fosse capaz disso? Não, talvez de abandonar seu próprio interesse, mas de qualquer outro abandono, posso crer que ele seja capaz, se de fato isso for assim. Mas ouso não esperar isso, porque não foram à Escócia, se este era o planejado. Em primeiro lugar, replicou o Sr. Gardiner, não há prova absoluta de que não foram à Escócia. Mas terem trocado a carruagem por uma de aluguel é uma boa hipótese. E, além disso, nenhum sinal deles foi encontrado na estrada de Barnet. Bem, então, suponha que estejam em Londres. Eles podem estar lá, embora com o propósito de se esconderem, por nenhum outro motivo excepcional. Não é provável que o dinheiro deva ser tão abundante de ambos os lados, e poderá lhes ocorrer que seja mais econômico, embora menos rápido, se casar em Londres do que na Escócia. Mas por que tanto segredo? Por que o medo de serem descobertos? Por que o casamento deles deve ser privado? Não é provável. Seu amigo mais íntimo, pelo relato de Jenny, estava convencido de que ele nunca pretendeu se casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher sem dinheiro. Ele não pode se dar a este luxo. E quais dádivas tem Lídia? Quais atrações tem além de juventude, saúde e bom humor, que poderiam fazer com que ele, pelo bem dela, abrisse mão de qualquer oportunidade de se beneficiar num bom casamento? Quanto às eventuais limitações que as apreensões de desgraça na corporação poderiam lançar sobre uma fuga desonrosa com ela, não sou capaz de julgar, pois nada sei dos efeitos que tal ato produziriam. Mas quanto a outra objeção, temo que dificilmente traria algum bem. Lídia não tem irmãos para a buscarem. E ele pode imaginar, pelo comportamento de meu pai, de sua indolência e pouca atenção, que sempre pareceu dar ao que ocorria na família, que ele faria muito pouco, e pensaria pouco disso, como qualquer pai faria em assuntos semelhantes. Mas você crê que para Lídia, estando perdida, só lhe restaria o amor, além do consentimento para viver com ele em quaisquer termos que não o casamento? Parece que sim, e é muito chocante, de fato, replicou Elizabeth, com lágrimas nos olhos, que o senso de decência e de virtude de uma irmã em tal assunto seja passível de dúvida. Mas realmente não sei o que dizer. Talvez não esteja lhe fazendo justiça, mas ela é muito jovem, nunca foi ensinada a pensar sobre coisas sérias. E durante o último semestre, não no último ano, ela não se dedicou a nada além de diversão e de vaidade. Foi-lhe permitida dispor de seu tempo da maneira mais ociosa e frívola e adotar quaisquer opiniões que apareciam em seu caminho. Desde que Milícia de Fairshire se aquartelou em Meryton, nada além de amor, flerte e oficiais esteve em sua mente.
Ela fez tudo em seu poder para pensar e falar sobre esse assunto, para dar maior, como devo dizer, suscetibilidade aos seus sentimentos, que são naturalmente animados o bastante. E todos sabemos que Wickham tem todos os encantos de pessoa e de conversa que podem cativar uma mulher. Mas veja que Jenny, disse sua tia, não pensa tão mal de Wickham, a ponto de acreditar que ele seja capaz dessa tentativa. De quem Jenny já pensou mal. E há alguém, seja qual for sua conduta anterior, de quem ela pudesse pensar ser capaz de tal coisa, até que se provou contra os suspeitos? Mas Jenny sabe, tanto quanto eu, quem Wickham realmente é. Nós duas sabemos que ele tem sido depravado em cada sentido da palavra, que não tem nem integridade nem honra, que ele é falso e enganoso, assim como é insinuante. E você realmente sabe disso tudo? Exclamou a senhorita Gardner, cuja curiosidade a respeito da natureza dessas informações estava muito viva. Sim, de fato sei, replicou Elizabeth, corando. Contei-lhe dias desses do infame comportamento dele para com Miss Darcy, e você mesma, quando em Ledbourne, ouviu a maneira que ele falou do homem que se comportara com tal paciência e liberalidade com ele. E há outras circunstâncias que não tenho a liberdade, que não vale a pena mencionar. Mas as mentiras sobre toda a família de Painsbilly são infinitas. Do que disse de Miss Darcy, eu estava completamente preparada para encontrar uma garota orgulhosa, reservada e desagradável. Mas ela sabia que era o contrário. Ele deve saber que ela seria amável e despretensiosa assim que a encontrássemos. Mas Lydia não sabe nada disso? Ela pode estar ignorante do que você e Jane parecem compreender tão bem? Oh, sim, isso é o pior de tudo. Até que estivesse em Kent e visse tanto Miss Darcy e seu parente, o coronel Fitzwilliam, eu mesmo ignorava a verdade. E quando voltei para casa, a milícia de Shire estava prestes a deixar Meryton, numa semana ou duas. Como esse era o caso, nem Jenny, a quem contei toda a história, nem eu, pensamos ser necessário tornar público o que sabíamos, pois qual seria a utilidade, aparentemente para qualquer um, que a boa opinião que todos tinham dele devesse ser assim invertida? E mesmo quando foi combinado que Lydia partisse com a senhorita Forster, a necessidade de abrir seus olhos ao caráter dele nunca me ocorreu. Que ela pudesse correr algum risco com a decepção, nunca se aventurou pela minha cabeça que uma consequência como essa poderia se seguir. Você pode facilmente acreditar, estava longe demais dos meus pensamentos. Quando todos eles partiram para Brighton, portanto, você não tinha razão, suponho, para acreditar que estavam apaixonados? Nem um pouco. Não posso me lembrar de sintoma algum de afeição por nenhum deles. E se algo do tipo fosse percebido, você está ciente de que nossa não é uma família na qual isso poderia ser aventado. Quando ele ingressou na divisão, ela estava pronta a admirá-lo, mas todas estávamos, cada jovem em Meryton ou nos arredores, enlouqueceu por ele nos primeiros 2 meses. Mas ele nunca a distinguira com nada em especial e, consequentemente, depois de um período razoável de admiração, arrebatada e intensa, sua fantasia por ele cedeu, e outros do regimento, que a tratavam com mais distinção, novamente se tornaram seus favoritos. Isso pode ser facilmente creditado, porém, pouca novidade seria adicionada aos seus temores, esperanças e conjecturas sobre tal assunto pela repetida discussão, e nenhum outro poderia detê-los. Por mais tempo durante toda a viagem, isso nunca esteve ausente dos pensamentos de Elizabeth. Fixado pela mais afiada angústia, autorreprovação, não encontrava um intervalo de tranquilidade ou misericórdia. Viajaram tão rápido quanto possível e, dormindo uma noite na estrada, chegaram a Longbourn no horário do jantar do dia seguinte. Foi reconfortante para Elizabeth considerar que Jenny não estava exausta pela longa expectativa. Os meninos Gardner, atraídos pela visão da carruagem, estavam nos degraus da casa assim que eles entraram no adro. E quando a carruagem seguiu até a porta,
A alegre surpresa que iluminou seus rostos e se mostrava por completa nos corpos numa profusão de pulos e cambalhotas foi a primeira demonstração agradável de suas boas-vindas. Elizabeth saltou e, depois de dar a cada um deles um beijo apressado, correu até o vestíbulo, onde Jenny, que descia correndo dos aposentos de sua mãe, imediatamente a encontrou. Elizabeth, enquanto a abraçava afetuosamente e as lágrimas enchiam os olhos de ambas, não perdeu nenhum momento de perguntar se algo tinha sido ouvido sobre os fugitivos. Nada ainda, replicou Jenny, mas agora que meu querido tio chegou, espero que tudo ficará bem. Papai está na cidade? Sim, partiu na terça-feira, como eu lhe escrevi. E você tem notícias frequentes dele? Apenas 2 vezes. Ele me escreveu algumas linhas na quarta-feira para dizer que chegou em segurança e para dar seu endereço, o que eu particularmente implorei. Ele somente acrescentou que não escreveria outra vez até que tivesse algo importante a mencionar. E minha mãe, como ela está? Como estão vocês todas? Minha mãe está toleravelmente bem. Creio, embora esteja muito abalada. Está lá em cima e terá grande satisfação em ver todos vocês. Ela ainda não deixou seu quarto de vestir. Mary e Kitty, graças a Deus, estão muito bem. Mas você, como você está? Exclamou Elizabeth. Parece pálida. Quanto você deve ter sofrido? Sua irmã, porém, a assegurou de que estava perfeitamente bem. E a conversa que se passava, enquanto o Sr. e Sra. Gardiner estavam ocupados com seus filhos, foi então encerrada com a aproximação de todo o grupo. Jenny correu para junto de seus tios e os recepcionou e agradeceu a ambos com sorrisos e lágrimas alternadas. Quando estavam todos na sala de estar, as perguntas que Elizabeth já havia feito foram, claro, repetidas pelos outros, e logo descobriram que Jenny não tinha informação a dar. A genuína esperança benigna, porém, que benevolência do coração dela sugeria, ainda não abandonara. Ela ainda esperava que tudo terminasse bem e que cada manhã trouxesse alguma carta, tanto de Lydia quanto de seu pai, explicando seus procedimentos e talvez anunciando o casamento. Senhorita Bennet, para cujo quarto todos seguiram, depois de alguns minutos de conversa, os recebeu exatamente como se poderia esperar, com lágrimas e lamentações de remorso, invectivas contra a má conduta de Wickham e reclamações sobre seu próprio sofrimento e engano, culpando a todos exceto a pessoa em quem a equivocada indulgência, os erros de sua filha, deveriam ser, principalmente, debitados. Se eu tivesse sido capaz, disse ela, de convencer todos os irmãos para Brigton, com toda a família, isso nunca teria acontecido. Mas a pobre e querida Lydia não tinha ninguém para cuidar dela, porque os Forster sempre a deixavam sair de sua vista. Estou certa de que houve uma grande negligência ou qualquer outra coisa da parte deles, pois ela não é o tipo de garota que faria tal coisa, se fosse bem vigiada. Sempre pensei que eram incapazes de cuidar dela, mas fui enganada, como sempre sou, pobre e querida criança. E agora, senhorita Bennet, se foi, e sei que ele lutará contra Wickham. Sr. Bennet se foi, e sei que ele lutará contra Wickham em qualquer lugar onde encontrá-lo, e então será morto. E o que será de todas nós? Os Collins nos virarão as costas antes que ele esfrie em seu túmulo. E se você não fosse bom para nós, irmão, não sei o que faríamos. Todos exclamaram contra aquela ideia terríveis. E Sr. Gardiner, depois de garantir generalizadas de sua afeição por ela e por toda a sua família, lhe disse que ele pretendia estar em Londres no dia seguinte e ajudar o Sr. Bennet em qualquer esforço para recuperar Lydia. Não ceda ao alarme inútil, acrescentou ele. Embora seja correto estar preparada para o pior, não há ocasião para considerá-lo certo. Nem se completou uma semana desde que partiram de Brixton. Em mais alguns dias poderemos ter mais notícias deles. E até soubermos que não estão casados e que não têm planos para isso, não vamos dar o assunto como perdido. Assim que eu chegar à cidade, encontrar-me-ei com meu cunhado e farei com que me acompanhe até Great Schuster Street. E então discutiremos juntos sobre o que deve ser feito. Oh, meu querido irmão, respondeu senhorita Bennet.
Isso é exatamente o que eu mais poderia desejar. E agora, quando você for à cidade, descubra-os, estejam onde puderem, e se já não estiverem casados, faça-os se casarem. Quanto às roupas do casamento, não os deixe esperar por isso, mas diga a Lídia que ela terá o quanto quiser para comprá-las, depois que se casarem. E acima de tudo, impeça Miss Bennet de lutar. Informe-os sobre o terrível estado em que estou apavorada a ponto de perder o juízo. Com tais tremores e agitações, tantos espasmos pelo corpo e dores de cabeça e palpitações do coração, que não posso descansar nem de dia ou de noite. E diga à minha querida Lídia para não dar instruções sobre as roupas até que ela tenha me visto, pois ela não conhece os melhores armazéns. Ó irmão, como você é bondoso! Sei que irá fazer tudo isso. Mas o Sr. Gardiner, embora a assegurasse novamente de seus mais sinceros empenhos pela causa, não pôde deixar de recomendar-lhe moderação, tanto nas esperanças quanto no temor. E depois de falar com ela dessa maneira, até que o jantar estivesse sobre a mesa, todos a deixaram para expressar todos os sentimentos da companhia da governanta, que tomava conta dela na ausência das filhas. Embora seu irmão e sua cunhada se convencessem de que não havia motivo real para que a família ficasse reclusa, não tentaram se opor a isso, pois sabiam que ela não tivera prudência o bastante para conter a língua diante dos criados, enquanto serviam à mesa, e julgavam melhor que apenas uma pessoa da criadagem, aquela em quem mais poderia confiar, devesse compreender todos os medos e a solidão dela quanto a esse respeito. Logo se juntaram a eles na sala de jantar Mary e Kitty, que estavam muito ocupadas em seus quartos para aparecerem antes. Uma largou seus livros e a outra saiu do banho. Os rostos de ambas, contudo, estavam razoavelmente calmos, e nenhuma alteração era visível nelas, exceto que a perda de sua irmã favorita ou a ira a que ela mesma incorrera com tal negócio dera mais preocupação do que o habitual ao timbre de Kitty. Quanto a Mary, ela era soberana o bastante de si mesma para sussurrar a Elizabeth, com um semblante de grave reflexão, justamente após se sentarem à mesa. Este é um caso dos mais desafortunados e provavelmente será muito comentado, mas devemos lutar contra a maré de milícia e derramar sobre os peitos feridos de cada uma o bálsamo da consolação fraterna. Então, não percebendo em Elizabeth nenhuma inclinação de responder, acrescentou: infeliz como o evento deve ser para Lídia, podemos tirar disto uma lição útil, que a perda da virtude de uma mulher é irrecuperável, que um passo em falso a envolve em interminável ruína, que a reputação não é menos frágil do que a beleza, e que não pode ser muito vigiada em seu comportamento para com o indigno do outro sexo. Elizabeth ergueu os olhos em estupefação, mas estava muito oprimida para responder qualquer coisa. Mary, porém, continuou a se consolar com tal tipo de extração moral do mal diante delas. À tarde, as duas jovens Bennet mais velhas conseguiram conversar sozinhas por meia hora, e Elizabeth instantaneamente se aproveitou da oportunidade para fazer todas as perguntas que Jane estava igualmente ansiosa para responder. Depois de se juntarem em lamentação geral pela terrível sequência de tal evento, que Elizabeth considerava mais do que certo, e Sra. Bennet não podia asseverar como totalmente impossível, a primeira continuou no assunto ao dizer: mas diga-me tudo a respeito do que eu ainda não ouvi. Dê-me mais detalhes. O que o Coronel Forster diz? Não desconfiaram de nada antes da fuga ocorrer? Eles deviam vê-los sempre juntos. Coronel Forster reconheceu que suspeitou de alguma inclinação, especialmente da parte de Lídia, mas nada que lhe desse alguma preocupação. Estou tão triste por ele. Seu comportamento foi atencioso e bondoso ao extremo. Visitou-nos para expressar a certeza de sua preocupação, antes de ter alguma ideia sobre eles nem irem à Escócia. Quando essa preocupação se alastrou, apressou a sua jornada. E Dany estava convencido de que Wickham não iria se casar?
Ele sabia que eles pretendiam fugir? O próprio coronel Foster vira Danny? Sim, mas quando perguntado por ele, Danny negou saber qualquer coisa dos planos deles e não deu sua opinião verdadeira sobre isso. Ele não repetiu que estava persuadido de que não se casariam e, a partir disso, estou inclinado a esperar ele pudesse ter sido confundido antes. E até o que o próprio coronel Foster viesse, ninguém de vocês cogitou a dúvida, suponho, deles estarem realmente casados? Como era possível que tal ideia pudesse entrar em nossas mentes? Sinto-me um pouco desconfortável, um pouco temerosa da felicidade de minha irmã com ele neste casamento, porque sei que a conduta dele não tem sido sempre correta. Meu pai e minha mãe nada sabiam disso, apenas sentiram o quão imprudente uma união dessas seria. Kit então reconheceu com um triunfo muito natural, por saber mais do que nós, que a última carta de Lídia a prepara para tal passo. Ela sabia, parece, que eles estavam enamorados há muitas semanas. Mas não antes de ir a Bridgeton? Não, acredito que não. E o próprio coronel Foster parece pensar bem de Wickham. Ele conhece seu verdadeiro caráter. Devo confessar que ele não falou tão bem de Wickham quanto fez anteriormente. Ele o considerava imprudente e excessivo. E desde que este triste incidente ocorreu, disse que ele deixou Meriton altamente endividado, mas espero que isso seja mentira. Oh, Jenny, se tivéssemos sido menos reservadas, se tivéssemos contado o que sabemos dele, isso poderia não ter acontecido. Talvez tenha sido melhor, replicou sua irmã, mas expor as falhas anteriores de qualquer pessoa sem saber quais seriam seus sentimentos atuais parecia injustificável. Agimos com as melhores intenções. Coronel Foster pôde repetir os detalhes da nota de Lídia, a mulher dele. Ele trouxe a mensagem consigo para que pudéssemos vê-la. Jane então a pegou de seu caderno e de bolso e a deu para Elizabeth. Este era o seu conteúdo. Minha querida Harriet, rirá ao saber que parti e não posso deixar de rir com sua surpresa. Amanhã de manhã, ao descobrir minha ausência, sigo para Gretchen Grace e se não puder adivinhar com quem, deverei considerá-la ingênua, pois há apenas um homem no mundo que amo e ele é um anjo. Nunca seria feliz sem ele. Então pense que não será ruim eu fugir. Não preciso avisá-los em Longbourn de minha fuga, caso não a aprove, pois isso fará a surpresa ainda maior, quando eu lhes escrever e assinar meu nome como Lydia Wickham. Que boa piada isso será. Mal posso escrever tanto que rio. Por favor, peça desculpas a Pratt por mim, já que não pude manter meu compromisso e dançar com ele esta noite. Diga-lhe que espero que me perdoe quando souber de tudo. E diga-lhe que dançarei com ele no próximo baile em que nos encontrarmos, com grande prazer. Deverei pedir minhas roupas quando for a Longbourn, mas desejo que diga a Sally que me emende um grande rasgo num vestido bordado de seda antes que seja guardado na mala. Adeus. Dê lembranças ao Coronel Foster. Espero que vocês brindem a nossa boa jornada. Sua afetuosa amiga, Lydia Bennet. Oh, imprudente, imprudente Lydia, exclamou Elizabeth, depois que terminou a leitura. Que carta é essa a ser escrita em tal momento? Mas pelo menos mostra que ela estava séria sobre o tema de sua viagem. Seja o que for, que ele possa tê-la convencido depois. Ela não planejava um esquema mentiroso. Meu pobre pai, como ele deve ter sentido isso? Nunca vi alguém tão chocado. Não pôde falar uma palavra por 10 minutos completos. Minha mãe adoeceu de pronto e toda a casa se viu em tamanha confusão. Oh, Jenny, exclamou Elizabeth. Havia uma criada dessa casa que não sabia a história toda antes do fim do dia? Não sei, espero que sim. Mas ser guardada em tal momento é muito difícil. Minha mãe estava histérica e, embora eu tentasse dar-lhe toda a ajuda que podia, temo que não fiz tanto quanto poderia ter feito. Mas o horror do que possivelmente teria acontecido quase acabou comigo. Seu cuidado para com ela foi demais para você. Você realmente não parece bem. Oh, se eu estivesse com você... Você ficou com toda a preocupação e ansiedade sozinha. Mary e Kit foram muito bondosas e teriam compartilhado cada cansaço.
Tenho certeza, mas não acho certo para nenhuma delas. Kit é fraca e delicada, e Mary estuda tanto que suas horas de repouso não deveriam ser interrompidas. Minha tia Phillips veio para Langbourne na terça-feira, depois que meu pai partiu, e foi tão bondosa que ficou até quinta-feira comigo. Ela foi muito útil e nos confortou a todas. E Lady Lucas foi muito gentil. Caminhou até aqui na quarta-feira de manhã para nos dar condolências e ofereceu seus préstimos ou os de qualquer uma de suas filhas, se elas nos fossem de utilidade. Seria melhor que ficasse em casa, exclamou Elizabeth. Talvez ela tivesse boa intenção, mas sob um infortúnio como este, não se pode ver muitos seus vizinhos. Ajuda é impossível. Condolências insuportável. Deixe-os triunfar sobre nós à distância e que fiquem satisfeitos. Então, ela continuou com perguntas sobre as medidas que seu pai pretendia empregar enquanto na cidade para recuperar sua filha. Acredito que ele pretenda, respondeu Jenny, ir para Epsom, o lugar onde trocaram de transporte pela última vez, consultar os postilhões e tentar fazer alguma coisa a partir daí. Seu principal objetivo deve ser descobrir o número da carruagem de aluguel que os levou de Champlain. Ela já trazia um passageiro de Londres, e como pensava que as circunstâncias de um cavalheiro e uma dama mudando de uma carruagem para outra pode ser notada, ele pretendia fazer perguntas em Champlain, em Clapham. Se puder, de alguma forma, descobrir em qual casa o cocheiro desembarcara seu passageiro, ele se determinou a fazer perguntas ali e esperava que não fosse impossível encontrar a parada e o número da carruagem. Não sei de outros planos que ele elaborou, mas estava com tamanha pressa de partir e seu humor estava tão descomposto que tive dificuldade em descobrir até mesmo isso. Fim do capítulo 47.